Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos, senhores, ao canal mais resiliente dessa plataforma. Hoje nós vamos apresentar aqui um tema que muitas vezes é considerado como tabu, que é a questão de transar com o ex ou transar com a ex, que, segundo o site Universo UOL, transar com o ex não é um problema, segundo o novo estudo. Mas antes, a gente dar sequência aqui na leitura da matéria e tecer nossas considerações, eu queria que você, por conta própria, pensasse. O que você acha? Imagine um casal que está aí há um bom tempo juntos e chegam ao ponto de se separar. Como é que você acha que está essas duas pessoas? Elas estão bem? Estão tranquilas? Ou estão aí preocupadas, aflitas, sofrendo? E aí a gente sabe que toda vez que termina um relacionamento, é sempre um constrangimento, é sempre um problema. Mesmo que para talvez uma das partes seja um alívio, sempre tem uma parte que vai sofrer. E aí a gente sabe que isso aí dura às vezes 2, 3 meses até superar totalmente. Às vezes até demora um pouco mais, mas normalmente 2 meses a pessoa consegue estar mais tranquila, mais aliviada. Então eu pergunto que se dentro desse prazo aí, em que o lado que está sofrendo, ou seja, que queria estar junto com outra pessoa, se esse lado aí ele tem uma recaída e vai lá ter relação com a outra parte, isso vai fazer bem ou mal? Seja sincero, pensa nisso. Eu não vou dar a resposta, isso é pessoal, né? Pense aí, vai fazer mais mal ou vai fazer mais bem? Bem, voltando para a matéria parece querer induzir essa pessoa. Ou seja, você está com vontade de estar com aquela pessoa que de repente deu um pé na bunda, ou os dois ali, na verdade, chegaram a uma conclusão de que não está dando mais certo, não tem uma terceira pessoa, mas vocês acharam assim, não, é melhor cada um seguir seu caminho. Mas aí vem aquela secura, né? Porque a gente sabe que na vida de casal é normal ter relação sexual, pelo menos é o esperado. Então você tem uma frequência de sexo ao longo da semana ou ao longo do mês, e isso de uma hora para outra acaba, e aí dá aquela vontade. E aí, será que se vocês estão nesse processo de separação, vai fazer mais mal ou bem para o casal? Ou melhor, para os recém-separados? Então pense aí que você com certeza já vai ter a resposta sem precisar ler essa matéria. Mas o trabalho dessa matéria não é dar uma solução positiva. O trabalho dessa matéria é induzir um comportamento que se torna cada vez mais comum na sociedade. Então vamos ver aqui o que está sendo falado aqui nessa matéria. Um problema do site da UOL que eu vejo aqui é que muitas vezes não tem o nome de quem escreveu essa matéria e geralmente são textos que são praticamente copiados e colados da gringa, tá? Mas vamos ver aqui, ó. Terminar e continuar a fazer sexo com o ex não atrapalha a seguir em frente. Você acha realmente que não atrapalha? Acabaram de se separar, estão tentando aí fazer um novo arranjo para suas vidas, querendo seguir aí separados agora, depois de muitas vezes uns bons anos juntos, e não vai atrapalhar você ter essa recaída? Será que esse estudo foi sincero, né? Então aqui, ó, pelo menos é o que diz um novo estudo publicado no periódico Archives of Sexual Behavior, realizado pela Wayne State University, nos Estados Unidos. Segundo a autora Stephanie Spielman, foram analisadas experiências diárias de 113 participantes que passaram por uma separação recente. Eles deveriam responder se tentaram transar com o ex e como se sentiram. Outro grupo de 372 pessoas deveria relatar seus sentimentos depois que efetivamente foram parar na cama do ex. Então você percebe aqui o seguinte, a quantidade de pessoas envolvidas é bem
pouquinha, né? Não sei se talvez reflita uma realidade. A gente precisaria, mas esses estudos de baixo orçamento não devem. Por que eu falo que é baixo orçamento? Provavelmente essas pessoas receberam alguma coisa para participarem, foram incentivadas de alguma forma. E se não forem incentivadas a participar, os especialistas, as pessoas que trabalharam nessa pesquisa, receberam alguma coisa. E quanto maior a equipe, mais grana, né? Então, quando você não tem uma equipe muito grande, você não consegue abarcar uma quantidade de participantes muito extensa. Aí olha aqui, ó. A conclusão foi de que transar com o antigo amor não atrapalha a superação do relacionamento em até 2 meses. Pelo contrário, ao se relacionar com alguém com quem já havia conexão e intimidade, a maioria se sentiu mais positiva. E aí é aquela coisa, bom, se você está tentando desapegar, se você está tentando esquecer o fulano ou a fulana, será que ter relação sexual com essa pessoa vai ser algo que vai ser positivo, que não tem problema? Parece um pouco estranho, né? Mas aí, veja, eles colocam aqui ao final, uma espécie de slide, com 5 razões para transar com o ex e 5 para fugir desse tipo de envolvimento, tá? Então, no final das contas, é mais um incentivo do que propriamente abordar uma verdade. Então, vamos ver aqui o que é dito. Ó. 1. Transar casualmente com um antigo amor pode ser bastante excitante, mas é preciso que ambos ajustem as expectativas antes de tudo. Caso contrário, o sofrimento será maior do que o prazer. Confira 5 razões para investir e mais 5 para fugir desse tipo de relacionamento. Pro. É prazeroso e conveniente. Se você decidiu ter uma recaída com o ex, é porque o sexo era bom. Transar com alguém que você já conhece é um caminho quase que garantido para o orgasmo. Quando há intimidade, as pessoas se sentem mais livres para explorar um ao outro. É muito mais fácil quando se conhece os limites do outro e se sabe o que o parceiro gosta, diz a psicóloga Kit Mariano Monteiro, do setor de sexologia do Centro de Referência de Saúde da Mulher do Hospital Pérola Binton, em São Paulo. Beleza, já começa aqui uma questão interessante. Por que quando o casal estava junto, eles já não faziam isso, ou não mantinham isso? Porque quando a gente começa a falar sobre relacionamento, de um modo geral, existe uma insatisfação muito grande por parte, principalmente das mulheres, né? E os homens não têm muito hábito de reclamar disso, né? Se tiver ali o papai e mamãe de toda a semana, o cara já se dá por satisfeito, né? Às vezes de todo mês, só vai ter relação uma vez no mês. A verdade é que a mulher não se esforça muito dentro de um relacionamento estável. Geralmente isso acontece quando é no início, mas quando a coisa se estabiliza e ela está bastante segura, me parece, pelo que a gente tem estudado, lido, questionado os casais e tudo, que a mulher ela relaxa e ela não está muito aí para agradar o marido, principalmente depois que vem os filhos, tá? Então, depois de separado, você vai falar de intimidade, depois de separado, você vai explorar um ao outro, depois da intimidade, você vai começar a se esforçar, ou melhor, começar não, vai se esforçar pontualmente no negócio, e vai ser mais prazeroso e conveniente. Será mesmo que um casal que tem uma vida sexual ativa, prazerosa, vai se separar? Né? Estamos falando de um relacionamento equilibrado, de pessoas normais, de pessoas sãs. Porque, óbvio, tem aqueles relacionamentos tóxicos que o casal se dá super bem na cama e no dia a dia se odeia, mas isso não deveria ser visto como normal. Isso aí é coisa de filme e, na realidade, um ou outro vão terminar cometendo algum tipo de crime. Então, isso não deve existir esse tipo de relacionamento tóxico, certo? Isso aí só é bonitinho para ver no filme, tá? Mas, assim, será que um casal estável ali
que tem prazer, tem uma vida sexual ativa, vai se separar? E beleza, vamos imaginar, não tinha, né? Não tinha uma vida boa, se separaram. Por que vão voltar agora a ter depois de separado? Eu acredito que isso funcionaria só, no caso, se eles estivessem pensando em reatar, mas não é a proposta aqui da pesquisa. É o sexo pelo sexo. Segundo ponto aqui, ó, o dia seguinte à transa é como outro qualquer. Se o sexo for péssimo, você não precisará se preocupar, muito menos encontrar uma maneira de recompensar o par. Na verdade, você não precisará sequer ligar no dia posterior ao encontro. E caso passe a noite juntos, também não será necessário se preocupar com a aparência ao acordar. Afinal, aquela pessoa já viu nos seus melhores e piores momentos, né? Então tem aquela... Você vê que essa matéria ela é extremamente feminina, ela é totalmente voltada para o público feminino. Mesmo que trate de um estudo acadêmico e tudo, mas ela visa a trazer questões que são preocupações da mulher. E veja, uma vez que é focado para o feminino, olha o tipo de pensamento. Não precisa se preocupar, não se preocupar em agradar, não se preocupar com a aparência. Então é muito, muito complicado isso, né? Porque é como você tratar a relação sexual como algo banal, como se fosse comer, né? Você não tem nenhum tipo de consideração pelo seu par. Obviamente, aí que se for péssimo, beleza, segue em frente, dane-se. Se for bom, aí você pode pensar em repetir. Então, assim, me parece um tanto desrespeitoso isso aqui, mas eles não estão nem aí, né? Ou melhor, elas não estão nem aí para isso. Quarto ponto aqui, ó. Não é preciso fazer joguinhos. Você já conhece o outro. O que lhe dá liberdade para ser autêntico, deveria ter, ao invés de colocar autêntico, deveria ter colocado assim, autêntica, né? Uma vez que essa está sendo voltado para o feminino. Sem precisar fazer charme ou galanteios. Outros tipos de relacionamento podem exigir no início para tornar o sexo mais atrativo. Fora que durante a transa você tem total liberdade para pedir a ele que pare o que está fazendo. Mude o ritmo ou a intensidade simplesmente porque não está prazeroso. Sexo com o ex propicia inclusive a oportunidade de experimentar novas manobras e tudo bem se der errado. Então veja, peraí, fora que durante a transa você tem liberdade para pedir a ele que pare... Ué, mas é só com ex? Isso não é só com qualquer homem, não? Pedir para parar é qualquer homem, não é só com o ex, né? Então, tipo assim, com o ex tu pode manipulá-lo a seu bel prazer e tá tudo bem. Agora, quando é com estranho ou com alguém que você está iniciando, aí você suporta certas coisas para agradar. Então, essa que é a minha questão. Essa que é a questão, por que para o estranho, por que para a novidade há todo esse esforço, mas para aquele que está contigo, ou para aquela que está contigo, né? Vamos ser melhores do que a matéria aqui. Por que para aquele seu par fixo, por que não se esforçar para ele ou para ela, mas se esforçar para o estranho, para a novidade? Por quê? Então, talvez aí seja a receita do fracasso dos relacionamentos. Não só os modernos, desde sempre. Essa maldita propensão das pessoas a se esforçarem muito no início, a se esforçarem muito para a novidade, que você não tem nem certeza se vai dar certo. Me parece mais sensato, mais prudente, você se esforçar para aquele que já é o seu marido ou para aquela que já é a sua esposa, do que para uma pessoa nova, porque a pessoa nova talvez você vai dar o seu melhor, no dia seguinte a pessoa não vai querer olhar nem na tua cara. E você fez, você suportou, você até se machucou, porque você ficou numa posição que não era adequada, aturou ali o tipo de movimento que não estava legal, porque você não queria contrariar, porque você queria ali que, né, fosse a pessoa saísse totalmente satisfeita.
e a pessoa nem quer olhar na tua cara, mas para aquela pessoa que está ali, que te suporta, que te vê desarrumado, que te vê de qualquer forma, com bafo, com mau humor, que te atura todo santo dia, essa pessoa não merece o teu esforço? E aí o que eu achei mais bizarro ainda, né? E aí sempre essa cena aqui, né, do Ménage à Trois, né? Então, ó, vocês podem tentar algo novo com um Ménage à Trois. A fantasia de incluir uma terceira pessoa na relação é comum a muitos casais, mas não são todos que têm coragem de realizar o fetiche. E uma das razões é que, sem o devido amadurecimento de ambas as partes, o sexo a três pode causar crise no relacionamento motivada por ciúme. Porém, quando vocês não estão mais em uma relação estável, não há com o que se preocupar. Então, veja, eles tratam, né, suportar uma relação a três ali, uma relação sexual a três, como um amadurecimento. Ou seja, se você não aceita isso, se você não concorda com isso, você é uma pessoa imatura. Isso aqui é total papo de psicólogo. Então, muitas vezes, quando um casal ele não está indo muito bem no relacionamento, existe um perigo muito grande em se procurar terapia, né? Ou um terapeuta ou um psicólogo, porque a ideia desses caras é totalmente corrompida e bizarra muitas vezes. Então há casos, por exemplo, de que o casal não está bem e vai se tratar, né? E o psicólogo, o terapeuta vai sugerir esse tipo de coisa aqui. Então imagina, o casal já não está indo bem a dois, aí você vai botar uma terceira pessoa na jogada, não é que vocês vão namorar com esse terceiro elemento, mas já vai ser um motivo gerador de ciúme, porque quantos relatos nós temos de mulheres que trazem uma amiga para transar com o namorado ou com o marido e elas ficam enciumadas por conta disso. Quantos caras, né, muitas vezes falam de que tiveram esse tipo de experiência e a mulher terminou gostando mais do outro cara e larga o marido para trocar, ou até mesmo quando fazem com outra mulher, largam o marido para ficar com outra mulher. Então por que você vai arriscar isso? Por que você vai botar isso em jogo? O que você vai ganhar com isso? E aí vamos ver aqui o contra, né? Pelo menos colocaram aqui, né, o contra, né? Aqui é o último, na verdade, a favor, pró, né? O sexo pode ajudar a aliviar a dor da separação. Em 2013 foi divulgada uma pesquisa feita pela Universidade da Arizona, nos Estados Unidos, com 137 adultos recém-divorciados. O estudo mostrou que se envolver sexualmente com o ex pode ajudar a seguir a vida, porque oferece uma sensação de segurança necessária no momento. Satisfazer o desejo sexual é uma parte importante do processo de luto, ainda que seja com a pessoa por quem se nutre algum tipo de afeto, diz o psicólogo Tiago de Almeida, autor do livro A Arte da Paquera, Inspirações à Realização Afetiva. Então você tem novamente uma fala de um psicólogo, porque existe um motivo disso. Muito por conta da formação freudiana, que está muito viva aí no imaginário dos psicólogos. Então tem muito essa questão da tensão sexual, e parece que o sexo é o remédio, né? Tratado como um remédio. Então você está tenso e tal, você vai dar aquela aliviada ali, você vai dar aquela descarga ali emocional quando você chega ao orgasmo, mas aquilo ali é momentâneo. Nas mulheres dura um pouco mais esse grau de satisfação do que no homem. Então por isso que muitas vezes é sugerido esse tipo de coisa. Mas por que, já que é para... Vocês estão se separando, vocês não têm intenção de manter o vínculo. Então, por que não vai fazer com outra pessoa? Por que tem que ser com o ex? Por que é tão excitante com o ex? E veja, me parece muito mais coisa da
mulher do que do homem, tá? Muitas vezes, quando o homem está disposto a se separar, ele quer se livrar, ele quer se sentir aliviado, ele não quer mais aquela coisa. Mas existe, no imaginário feminino, vocês podem ver até alguns vídeos no TikTok que têm sido expostos aí ultimamente, de tipo assim, o pai da minha filha quando vem visitá-la, e o cara chega na casa da mulher, traz um brinquedo para a criança, deixa a criança brincando na sala e vai lá pro quarto ter relação com ela. Então você tem um monte de mulher fazendo esse tipo de vídeo. Então é uma coisa assim complicada. Vamos ver aqui agora o contra aqui, ó. Contra. O sexo pode culminar em uma relação ioiô. Vocês terminam, mas vivem se encontrando para transar. E esse pode ser o primeiro passo para se tornar um casal com muitas idas e vindas. Por isso, pré-requisito para fazer sexo casual com eles é ter certeza de que nenhum dos dois tem a intenção de retomar o relacionamento. Em um dia de solidão, às vezes, um amigo pode ser uma opção melhor que um ex, diz o psicólogo Tiago de Almeida, né? Então é aquela coisa do relacionamento ida e volta. E aí a questão é a seguinte, que nessas idas e voltas, geralmente um dos elementos aí do casal vai começar a nutrir a esperança de voltar, de reatarem. E aí, é aquela coisa, numa ida e volta dessa, aparece um terceiro elemento ali participando da brincadeira. E imagina aquela pessoa, ela me ligou, ela pediu para eu ir lá, aí isso aconteceu uma vez, isso aconteceu duas, isso aqui. A gente vai voltar, daqui a pouco você descobre que ela também está fazendo o que ela faz com você, um outro maluco. E aí? Imagina como você vai se sentir. Você já estava sofrendo pela separação. Imagina como você vai se sentir descobrir. Você, na esperança de reatar o romance de vocês, descobrir que tem um outro aí que também está furando. Então, assim, é aquela coisa que a gente manda e que é red pill. Terminou, siga em frente, não pense mais, não olhe para trás, esqueça tudo, porque provavelmente se você ainda ficar nesse tipo de esperança, você vai sofrer e muito. E nesse caso aí, geralmente, são os homens que sofrem mais do que as mulheres, tá? Quando um cara quer estar junto com a sua mulher, quer retornar, ele tende a sofrer mais e as mulheres a sofrerem menos porque elas têm mais facilidade. Porque no final das contas, a coisa está superada quando você arruma outro ou quando você arruma outra. E como as mulheres têm mais facilidade de encontrar um parceiro do que os homens, elas tendem a sofrer menos. Transar com o ex pode indicar baixa autoestima. Esse desejo por um antigo amor pode não ser tão inofensivo quanto parece, mas um reflexo do seu medo de ficar só. Talvez você esteja seguro para investir em novos relacionamentos e não se sinta bem o suficiente, ou bom o suficiente para conquistar outra pessoa. Só que essas sensações precisam ser encaradas e não mascaradas. Bancar a pessoa moderna que faz sexo sem esperar nada, em troca poderá ser prejudicial para a sua vida amorosa, agora e no futuro. E aqui aborda uma questão, falei, que é aquela coisa de você ter baixa autoestima, mas isso aí, não porque você seja uma pessoa que realmente se veja como inferior, mas você tem medo de ficar sozinho ou ficar sozinha. E aí você se submete, às vezes você aceita, você sabe que está sendo usado pelo outro ou pela outra, e você vai naquilo ali toda vez, porque no final das contas você não quer superar isso. Você quer ainda sentir esse gostinho de estar em um relacionamento, mesmo que já não seja mais um relacionamento, seja só um tipo de transa casual. Então, assim, você tem que saber do seu limite. Muitas vezes o cara, e eu conheci poucos assim, tá, gente? Ele é desapegado. Ele não tá nem aí. Existem pessoas que são assim.
Geralmente as mulheres são mais desapegadas do que os homens, tá? Parece um contrassenso que eu tô falando, mas é verdade. Então, assim, poucos homens são desapegados. Geralmente o cara, quando ele começa a pegar, e se ele gosta mesmo, eu tô falando um caso do cara gostar da mulher, de realmente se sentir atraído por ela, ele termina fingindo ser algo que ele não é, porque ele quer dar ali uma de, não, pô, tô de boa, e tô tranquilo aqui e tal, mas o cara tá sofrendo. Então, a melhor forma de você superar isso é se desapegando, seguindo em frente. Esse negócio de ficar se submetendo para satisfazer o outro, sendo que o outro não tá nem aí para você, é mó furada. Você pode ter problemas para se envolver com outra pessoa, ainda que seja apenas por sexo. Manter vínculo com um antigo amor pode impedir que você embarque em um novo relacionamento. Quando se está preso ao ex, fica mais difícil se envolver emocionalmente com outra pessoa, diz a psicóloga Rose Vilela, coordenadora do curso sobre sexualidade humana no Instituto Sades Sapienti, em São Paulo. Então você vê que realmente, óbvio, e eu acho que é até um mau caratismo, né, cara? Porque assim, se você está ainda tendo uma espécie de sexo casual com a tua ex, e aí, ao mesmo tempo, você está tentando ingressar em um outro relacionamento, me parece assim que não é algo ilegal. Se essa pessoa que você está conhecendo, decidindo se vocês vão se relacionar, se vocês vão namorar ou não, descobrir que você de vez em quando vai lá na casa da tua ex, ou encontra com a tua ex, provavelmente essa pessoa não vai gostar nem um pouco, e ela vai te dar um pé na bunda, porque uma mulher não vai querer se submeter a isso, né? Então, você corre risco de perder essa possibilidade, né, de engatar num relacionamento que talvez valha a pena por causa de uma ex que também vai te chutar. Então, cuidado com isso, porque isso aí eu já vi acontecer e é muito triste, porque o cara estava conhecendo uma menina que era bacana, que era legal, pelo menos aparentava ser, e ela descobriu que ele de vez em quando tinha relação com a ex, e obviamente essa menina, como era uma pessoa decente, não quis mais nada com ele. Aí o cara fica lamentando, chorando, mas aí, cara, já é tarde demais. Há a chance de virar estepe ou amante. Isso aqui é o que mais acontece. Movidas por amor, paixão, carência ou comodismo, muitos se sujeitam a ser o outro na vida do ex. De acordo com a psicóloga Rose Vilela, esse cenário é o mais comum do que se imagina. Porém, o envolvimento nem sempre constrói laços afetivos entre o casal e pode conduzir tanto ao prazer quanto ao sofrimento. Por isso é importante sempre deixar muito claro o que se quer com essa relação, para não alimentar as expectativas de ambos, diz especialista. Isso aqui parece o tipo de fala de uma pessoa que não sabe porra nenhuma de relacionamento, porque, veja, não importa o que a outra pessoa fala. Quantas vezes você se meteu num relacionamento em que a mulher falava assim, cara, ó, não quero namorar, não quero nada sério, quero só curtir. E aí depois virou algo sério. Ou, mesmo ela te avisando, você criou expectativas, que eu acho que é o pior, né? Você criou expectativas e ela avisou, e você ignorou e começou a nutrir falsas esperanças. Isso acontece de montão. E aí a pessoa ela só vai te procurar quando é conveniente para ela. E é por isso que você se torna um estepe, ou até mesmo um amante. Ela está com outro cara, ela ama outro cara, né? E ela faz tudo pelo outro cara, mas basta uma briga, ela te procura só para se vingar, vamos dizer assim. Isso, além de ser perigoso por conta de doenças, por conta até mesmo do outro cara cometer algum tipo de violência contra você, é perigoso porque você vai sofrer. E por último aqui, a relação pode trazer à tona sentimentos ruins. Culpa, esperança de retornar o relacionamento e incerteza sobre o futuro podem ser aguçados quando se decide investir em uma relação que acabou, ainda que seja só na cama. Então, se você colocar aí na balança, muito provavelmente você vai ver que os contra pesam mais do que os prós. Então pense aí se vale a pena. Abram os olhos, porque essas matérias são
totalmente enviesadas e geralmente elas vão induzir para um tipo de comportamento que é extremamente nocivo para a sociedade e que tem tudo a ver com a ideologia vigente no mundo atual, na política atual. Então era isso que eu tinha para falar com vocês. Até a próxima, um forte abraço e fui!